Você já se perguntou do que realmente são feitos os nuggets do McDonald's? Será que é só frango ou existe algum segredo bem guardado? Muita gente acredita em teorias assustadoras, como a famosa massa rosa e ingredientes duvidosos. Mas o que é verdade e o que é mito? Hoje, vamos revelar os segredos por trás da fabricação dos nuggets, desde os ingredientes até o processo dentro da fábrica. Depois de entender tudo isso, você nunca mais vai olhar para um nugget da mesma forma. A história dos nuggets do McDonald's começa nos bastidores da indústria alimentícia, onde a busca por inovação nunca para. Na década de 1970, o fast food já dominava os Estados Unidos, mas havia um problema. O frango ainda não era tão popular quanto a carne bovina. Foi então que o McDonald's percebeu uma oportunidade de ouro. Com a crise da carne vermelha e o aumento da demanda por opções alternativas, a empresa decidiu criar um produto à base de frango que fosse rápido, saboroso e, acima de tudo, irresistível. Mas transformar essa ideia em realidade exigiu muito mais do que apenas vontade. A missão de criar o nugget perfeito ficou nas mãos de um chefe renomado chamado René Arend, um especialista que já havia cozinhado para a realeza. Ele desenvolveu uma receita que combinava carne de frango moída com um empanado crocante, resultando em um petisco que se tornaria um ícone do fast food. A sacada genial: tornar os nuggets pequenos, fáceis de comer e, claro, viciantes. O McDonald's não queria apenas vender comida, queria criar um fenômeno. E foi exatamente isso que aconteceu quando o produto foi lançado em 1983. O sucesso dos nuggets não foi por acaso. Além do sabor, havia um aspecto estratégico por trás da criação: atender à necessidade crescente de refeições rápidas e convenientes. Em uma época onde as pessoas tinham cada vez menos tempo para cozinhar, os nuggets se encaixavam perfeitamente na rotina agitada. Eram fáceis de compartilhar, agradavam crianças e adultos e tinham aquele toque de curiosidade no sabor que fazia com que uma mordida levasse à próxima. O McDonald's sabia que tinha algo grande nas mãos. Mas é aí que entra a pergunta que muita gente se faz: o que realmente tem dentro desses nuggets? Será que a composição é tão simples quanto parece, ou existem segredos ocultos por trás do processo? Afinal, não é só o sabor que conquista as pessoas, mas também o que elas acreditam estar consumindo. E quando falamos de alimentos industrializados, sempre há um mundo de informações que o público não vê à primeira vista. Quando se fala em nuggets, muita gente imagina pedaços inteiros de frango, empanados e fritos. Mas a verdade é um pouco mais complexa. No caso dos nuggets do McDonald's, o ingrediente principal é, sim, frango, mas ele passa por um processo de transformação antes de chegar ao formato final. A carne utilizada vem de diversas partes do frango, como peito e coxa, e é moída até formar uma pasta homogênea. Esse processo garante que cada unidade tenha uma textura padronizada e um sabor uniforme. Mas o frango sozinho não faz milagre. Existem outros elementos que ajudam a dar forma, sabor e durabilidade ao produto. Entre os ingredientes adicionais, encontramos conservantes, amidos e realçadores de sabor. Esses componentes são responsáveis por manter a textura agradável, garantir uma crocância irresistível e prolongar a vida útil do produto. Por exemplo, o amido de milho e a goma xantana ajudam a dar liga à mistura, impedindo que os nuggets fiquem secos ou esfarelados. Já os realçadores de sabor, como o glutamato monossódico, intensificam o gosto do frango, tornando-o ainda mais viciante. E é claro, há conservantes como os fosfatos, que ajudam a reter umidade e evitar que o produto estrague rapidamente. O empanado, que dá aquele aspecto dourado e crocante, também merece destaque. Ele é feito de uma combinação de farinha, de trigo, amido modificado e temperos. Esse empanado não apenas realça o sabor, mas também cria uma barreira que mantém a umidade dentro do nugget, impedindo que ele resseque. É um detalhe essencial para que o produto mantenha sua qualidade desde a fábrica até o momento em que chega ao consumidor.
Afinal, a crocância é uma das assinaturas dos nuggets do McDonald's e faz toda a diferença na experiência de quem os consome. O processo começa nas fábricas, onde o frango passa por uma moagem minuciosa. Diferente do que muitos pensam, ele não é simplesmente triturado de qualquer jeito, mas sim processado até atingir uma textura homogênea. Depois de moída, essa massa de frango é moldada em formatos padronizados. Curiosamente, os nuggets do McDonald's não têm um formato aleatório. Eles seguem um padrão pré-definido para que o empanado adira de maneira uniforme e para que fritem de forma equilibrada. Existem 4 formatos oficiais: sino, bota, bola e osso. Cada um foi pensado estrategicamente para proporcionar uma melhor experiência ao comer, garantindo que o empanado fique crocante em todos os pedaços. Após serem moldados, os nuggets passam pelo primeiro empanamento. Aqui, eles são envolvidos em uma camada líquida de farinha e temperos antes de receberem a crosta final. Depois disso, são pré-fritos em óleo quente por alguns segundos. Essa etapa é crucial, pois sela a superfície do nugget, garantindo que ele mantenha sua umidade e estrutura até o momento do preparo final. Depois da fritura rápida, os nuggets são resfriados e imediatamente congelados, prontos para serem transportados até as lojas do McDonald's ao redor do mundo. Mas o processo não termina aí. Afinal, os nuggets que saem das fábricas ainda precisam passar por uma última transformação antes de serem servidos. E é justamente nesse momento que acontece a etapa mais conhecida pelo público, a fritura final nas lojas. Diferente do que muitos imaginam, os nuggets não são simplesmente jogados no óleo quente de qualquer jeito. O McDonald's segue um padrão preciso para garantir que cada unidade fique crocante por fora e suculenta por dentro. Isso significa que há um tempo exato de fritura e uma temperatura controlada para evitar que fiquem encharcados de óleo, ou pior, crus no meio. Os nuggets são fritos em óleo vegetal a uma temperatura específica, geralmente em torno de 180 graus. Esse controle é essencial, porque permite que o empanado fique dourado e crocante sem queimar, enquanto o interior atinge a temperatura ideal para ser consumido com segurança. Após a fritura, os nuggets são colocados em bandejas aquecidas para manter a temperatura até o momento de serem servidos. Mas há um detalhe interessante: eles não podem ficar ali por tempo indefinido. O McDonald's estabelece um tempo máximo de permanência nas bandejas para garantir que o cliente sempre receba um produto fresco. Se esse tempo for ultrapassado, os nuggets são descartados. Isso evita que fiquem ressecados ou percam sua crocância, algo que poderia comprometer a experiência do consumidor e, claro, a reputação da marca. Mas apesar de todo esse processo rigoroso, há sempre aquelas perguntas que não querem calar. Será que os nuggets do McDonald's são realmente seguros? A empresa realmente segue padrões de qualidade rígidos? Ou será que há segredos por trás da produção que não chegam ao conhecimento do público? Para garantir que os nuggets cheguem ao consumidor sem riscos à saúde, a empresa adota uma série de protocolos rigorosos, desde a seleção dos ingredientes até a manipulação dentro das lojas. Tudo começa na escolha dos fornecedores, que devem seguir padrões específicos de qualidade e bem-estar animal. O frango utilizado nos nuggets passa por inspeções constantes para garantir que esteja livre de contaminações e dentro das normas sanitárias. Além da escolha criteriosa dos ingredientes, o processo de fabricação segue um padrão rígido. As fábricas que produzem os nuggets são auditadas regularmente e utilizam equipamentos de ponta para minimizar qualquer risco de contaminação. A carne passa por testes microbiológicos para garantir que não há presença de bactérias prejudiciais, como a salmonela. E isso não é algo feito de vez em quando. Esses testes são parte da rotina, pois qualquer falha poderia resultar em um grande prejuízo para a marca e, mais importante, colocar a saúde dos clientes em risco. Já dentro das lojas, os funcionários seguem procedimentos detalhados para garantir que os alimentos sejam preparados com segurança.
Os equipamentos de fritura são higienizados frequentemente e a temperatura do óleo é monitorada para evitar qualquer risco de contaminação cruzada. Além disso, como mencionado antes, os nuggets têm um tempo limite para serem consumidos após a fritura. Caso esse tempo seja ultrapassado, eles são descartados. Mesmo com todas essas medidas, sempre surgem boatos e desconfianças. Afinal, quando se trata de alimentos industrializados, muita gente acredita que há segredos sendo escondidos do público. E poucas coisas geram tanta polêmica quanto os rumores sobre a famosa massa rosa dos nuggets. Mas será que isso é verdade? A resposta curta, não. Essa imagem viral surgiu anos atrás e foi rapidamente desmentida pela própria empresa e por especialistas em segurança alimentar. Os nuggets são feitos de frango moído e processado. Sim, mas não daquela forma grotesca que muitos imaginam. Outro boato comum é a ideia de que os nuggets são feitos de sobras de frango, bicos, patas e até órgãos internos. Esse mito vem da falta de conhecimento sobre o processo de fabricação. Como já vimos, os nuggets são feitos a partir de partes nobres do frango, como peito e coxa, que são moídas e misturadas com ingredientes para garantir textura e sabor. A grande questão é que, por serem moídos, muita gente acaba achando que qualquer coisa pode estar ali dentro. Mas a realidade é que a produção é rigidamente controlada e o uso de partes indesejadas simplesmente não faz sentido para uma marca do porte do McDonald's. Além das dúvidas sobre os ingredientes, há também a polêmica sobre os conservantes e aditivos usados nos nuggets. Muitas pessoas acreditam que eles são recheados de produtos químicos perigosos, mas o que poucos sabem é que esses aditivos são regulamentados por órgãos de saúde e têm funções específicas, como garantir a crocância, preservar o frescor e realçar o sabor. Claro, isso não significa que nuggets sejam o alimento mais saudável do mundo, mas a ideia de que são bombas químicas prontas para causar danos imediatos à saúde também não é realista. Mesmo desmentidos, esses mitos continuam circulando, porque tocam em algo fundamental, a relação das pessoas com alimentos processados. O fato é que a produção de nuggets envolve técnicas industriais avançadas, que parecem distantes da cozinha caseira e, por isso, despertam desconfiança. Mas entender esse processo de forma clara e sem sensacionalismo permite que cada um faça escolhas mais informadas. E, no final das contas, a grande questão sempre será: vale a pena comer nuggets ou não? A resposta depende do seu estilo de vida e das suas escolhas alimentares. Mas uma coisa é certa: agora você tem muito mais conhecimento para decidir por conta própria. Se você curtiu esse conteúdo e quer aprender mais curiosidades e segredos sobre o mundo dos alimentos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Vamos continuar essa jornada de aprendizado juntos.